Olá, streamers! Menos de um ano após o lançamento do Atom Mini Pro, aqui vem o Atom Extreme. Agora não gosto de fazer vídeos sobre atualizações incrementais. E no começo, pensei que fosse apenas um Atom Mini com mais entradas e botões. Então dei uma olhada mais de perto e percebi que realmente temos uma grande mudança de jogo. No jogo de transmissão ao vivo, e é um grande update. Tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. Isso não significa que seja apenas para quem usa 8 câmeras. Na verdade, você pode querer considerar, mesmo conectando apenas uma ou duas câmeras. Tudo conhecido e te asseguro o porquê. Para mim, a principal novidade são as novas possibilidades de layout. Agora você pode realmente melhorar seu jogo de streaming. E vou mostrar o meu fluxo de trabalho favorito e como eu configuro esses layouts interativos. Se você é novo na série Aita Mini e estou entrando agora, recomendo ver o meu vídeo de 15, vídeo de 5 minutos sobre o Aita Mini Pro primeiro. Porque não abordarei esses aspectos novamente neste vídeo. Hoje, vamos dar uma rápida olhada nas novas funcionalidades da análise extrema e detalhada do modo Super Source. Explique o que são as teclas de Upstream e Downstream. Em palavras simples, se você nunca entendeu completamente. E finalmente, mostrarei o meu fluxo de trabalho favorito. Para lidar com gráficos em movimento e baixas referências, terminaremos com um resumo dos prós e contras do novo Atom Mini Extreme. Agora vamos começar. E comece com uma rápida visão geral das novas funcionalidades. Em termos de design, definitivamente notamos uma coerência clara na linha de produtos. O ATA de 8 extremos. O design é muito semelhante aos modelos Atom Mini existentes. Eles compartilham o mesmo software Atom para controle de computador. E todas as funcionalidades do Atom Mini Pro encontram-se no extremo do Atom Mini. Transmissão direta para plataformas ao vivo pelo switcher. Agora, o Atom Extreme é mais pesado, mais longo, conecta até 8 entradas HDMI ante 4. Agora tem um conector de fone de ouvido e uma segunda conexão USB. Isso significa que agora você pode gravar no disco e use a saída USB do Atom como webcam simultaneamente. Há também uma segunda saída HDMI. Isso significa que você pode exibir o multiview em um monitor e as saídas finais do programa no segundo monitor, ou em um gravador de alta qualidade. Por exemplo, é importante destacar que é possível atribuir ambos quaisquer dos inputs em apenas 2 cliques no software do Atom, e isso pode ser muito valioso em diversas situações. Por exemplo, se você tem um cliente que quer apenas apresentar um PowerPoint em um monitor de palco em vez do completo, saída do programa ou basta ir para a saída 2. Selecione sua fonte de PowerPoint e pronto. O primeiro input pode ser controlado diretamente pelo switcher. Na parte de trás tem um multiview, mas se clicar em PGM aqui, pode ver que ele simplesmente muda. Atualize a saída para qualquer entrada que eu escolher aqui. Finalmente. Importante notar que o multiview agora é totalmente configurável. Então você pode definir qual fonte quer ver em qual posição, incluindo a pré-visualização e as janelas de programa. Também é fácil alternar entre uma caixa de 4 quadros e uma tela cheia, se não precisar da janela de pré-visualização. Por exemplo, isso é outra adição muito valiosa para mim. O que me impressionou ao ver o design inicialmente ficou a enorme quantidade de buracos. São exatamente 201 botões, que é 4 vezes menor do que os 756 botões do painel avançado 8M. Para mim, mas quase o dobro dos 104 botões de um computador completo. Teclado, apesar de ter me incomodado no início, acho que a ideia geral é tornar o Atom Mini Extreme usável sozinho sem laptop. E ao observá-lo, há várias seções de botões que são apenas 8 cópias dos 8 entradas de câmera. Isso realmente ajuda a evitar erros. Assim você sabe quais perigosos veteranos controlam a câmera. Aqui você pode ver que é a câmera que está ao ar. Tão ao vivo que todos os botões acima são... Preciso pensar bem antes de tocar em qualquer coisa. Encontramos todos os conjuntos de botões que já existiam no Atom Mini Pro. Mas com o Atom Extreme temos fones de ouvido agora. Botões de controle de volume, mais tipos de transição. Há também atalhos para lembrar os macros 1 a 6 do item. Há também um botão Select para definir rapidamente a fonte de vídeo. Você gostaria de estar em qual chave?
E voltarei a esses tópicos em instantes. Finalmente, há novos botões para ajustar rapidamente a Blackmagic. Ajustes de câmera como ISO, foco. Controle de sombra e nível de preto, também chamado de pedestal. Eu preferiria um botão de controle de íris, em vez de um botão de disparo, porque geralmente eu só uso o íris. Eu sou muito mais do que apenas um frio na barriga. Se quiser ir mais adiante no controle da câmera, existe um software gratuito. Construímos um software que permite usar qualquer joystick externo para controlar o íris, o pedestal, zoom, foco, etc. Basta executá-lo em um laptop. Conecte seu laptop ao roteador switcher. Defina o endereço IP do seu item mini extremo. E então você pode personalizar o mapeamento de qualquer botões e as configurações da câmera. Em breve, eles lançarão um dispositivo de hardware que se conecta ao TG Xi Ronin S2 para que você pode usá-lo como uma cabeça PDZ com o ATA Mini Extreme. Com o joystick você controla o pan e o tilt com precisão, e também os presets de posição de segurança. Assim você pode guardar uma posição específica com um zoom personalizado, foco, íris, sombra, ajuste de branco. E depois você pode relembrar com nosso software, ou usando o Companion com o Stream Deck. Além disso, se quiser usar sua câmera com um transmissor de vídeo sem fio, tales como Teradek ou Holyland, também é possível enviar informações de controle de câmera e gimbal sem fio. Além disso, com nosso dispositivo, coloquei um link na descrição se estiver interessado. Fique de olho no site da Middle Things. De qualquer forma, vai ser lançado em breve. Bem, é isso para a minha autopromoção. Agora vou para a mais recente. Interessante nova função do Atom Mini Extreme. Para mim, a superfonte é a mais importante. O Atom Mini Extreme tem uma superfonte. Você pode considerar isso como um nono input virtual, onde você pode colocar várias fontes de vídeo lado a lado. Para mim, é uma grande adição e uma surpresa, pois isso só estava disponível até agora no Blackmagic mais caro. Atom Switches, então vou mostrar como funciona. Ok, então primeiro, você pode ver o meu monitor de programação atrás. Então posso controlar assim no Atom Mini. Vou começar mostrando a superfonte no monitor de programa. Ao pressionar este botão aqui, este novo botão no Atom Mini Extreme. Então, no software Atom, vou apenas entrar nas polêmicas aqui. E então vou selecionar Super Sols. E então escolher um dos presets aqui. Então se eu pressionar o 4 aqui. Lá, você pode ver que aparece no monitor no programa. Agora temos 4 vídeos lado a lado na saída do programa. Pode ter até 4 caixas em uma entrada virtual. Então cada caixa pode ser configurada individualmente. Poinciana, aqui na caixa 1. Posso mudar a posição dos outros. Claro, posso mudar o tamanho. Posso alterar a fonte que vai para esta caixa. Então posso escolher a câmera que quiser. Claro, posso recortá-lo. E aqui tenho diferentes layouts automáticos. Também posso ir na aba Alt e escolher um fundo. Por exemplo, aqui, se eu quiser. Posso colocar se usar a câmera 5U. Faz um bom fundo. Então é uma fonte HDMI. Mas também poderia colocar, uma imagem estável de um player de mídia como fundo. Por exemplo. E também posso colocá-lo em primeiro plano. Por exemplo, se escolher a câmera 7. E tenho uma chave para isso. Qual é a câmera 8? E você pode ver que no primeiro plano eu tenho um vídeo com alpha. Isso me permite fazer várias coisas. Algumas coisas com isso, voltarei a isso em 1 minuto. E então, de volta ao Atom Extreme, como você pode ver, posso usar a Super Source como se fosse uma das câmeras aqui. Então posso selecionar Super Source e colocá-las lado a lado. Então, essa é uma adição muito boa. Em outros itens com Super Salsa, podemos adicionar uma borda por algum motivo aqui para o Atom Mini Extreme. Não podemos adicionar borda. Então, eu não sei porquê. É assim, talvez seja uma limitação de hardware. Agora acho intuitivo configurá-lo no software Atom. Mas não é fácil mudar a Super Source rapidamente. Na transmissão ao vivo, se você tem diferentes layouts temos que mudar muito rápido. Encontrei 3 maneiras de melhorar o fluxo de trabalho. A primeira é gravar macros no software Atom. Agora, se você é novo nisso, um macro é uma sequência de ações em Atom, que você pode lembrar no software Atom. Então, quando você acessa o software Atom, na seção de macros pressione gravar. Ele lembrará cada clique ou ação que você fizer no Atom.
mini extremo, e depois de terminar, você pode reproduzir a gravação depois. Enquanto isso, em vez de perder tempo definindo os parâmetros corretos para cada vez, você pode configurá-lo para memorizar a sequência de ações necessárias para cada sequência de ações para trazer os tiros. E então reproduza instantaneamente ao lembrar o macro correspondente. Macros já estavam presentes nos outros Atoms Minis. Agora tem atalhos de botão de hardware aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 direto no painel, o que pode ser muito prático. Neste caso, você pode lembrar de 6 layouts diferentes diretamente do seu Atom Mini. Então, é uma ótima maneira de preparar suas sessões, criando layouts bem elaborados que você pode ligar a qualquer momento durante a transmissão. Também. Você pode facilmente exportar e importar macros para outros Atom Mini Extremes diretamente do software Atom. Agora, uma forma mais simples de criar seus macros é usar o H. Software The Layout Supersource de John Barker, do canal Aqui para Relembrar. É uma ferramenta que configura seus macros, usando uma interface visual como PowerPoint ou Photoshop. E ele exportará o código macro correspondente para você. Enquanto é apenas o começo. Acho que é uma ferramenta muito promissora, porque realmente permite potencializar o Atom Mini Extreme, com a facilidade de uso de softwares como o OBS. vMix, Wirecast. Aplausos por este trabalho impressionante, finalmente. Também quero dar crédito a Brian da A2Z Productions pela criação de macros incríveis que uso com frequência. Ao invés de criar macros estáticas, como expliquei antes, ele criou macros totalmente animados que fazem transições suaves, de uma superfonte para outra. E se você tiver um Stream Deck à mão, você pode usar os populares companheiros, software para importar seus layouts de botões personalizados, o que desencadeará os macros corretos de acordo com o seu layout atual. Como você pode ver, ao selecionar um dos layouts de super soluções dele no Stream Deck, usando o companheiro, o macro animado executa-se, e você pode ver a transição suave de um layout para outro. Então isso é incrível, e foi projetado para que você não possa estragar tudo. E com outra página, você pode escolher qual entrada HDMI vai para cada caixa SuperSource. E também tenho todos os meus macros aqui, caso precise usar os outros macros do Atom Mini Extreme. Assim, você pode criar layouts de SuperSource na hora, muito facilmente e em poucos segundos. E posso dizer que isso é muito valioso quando precisa mostrar um ou mais alto-falantes, um PowerPoint e um controle remoto do Zoom ao lado do convidado. Muito obrigado a A2Z Production também. Agora vamos para a próxima parte, o que cobre tudo o que você precisa saber sobre chaves upstream e chaves de downstream. Quanto às sobreposições e chaveamento, sinto que palavras como downstream key podem ser úteis. Essas chaves de upstream, TV, etc. são difíceis de entender. Especialmente se você vem de softwares de computador como o OBS ou vMax. E eu não fui muito claro na minha revisão do Atom Mini. Então, apenas para esclarecer, uma chave de downstream ou DSK é uma camada que vai sobre todas as outras. Então, talvez queira usá-lo para um logo fixo no canto superior direito. Por exemplo, a resolução da camada deve coincidir com a do item. Então, se quiser colocar o logotipo, você precisa importar um arquivo TIFF com alpha, que é 1080p colocando o pequeno logotipo no canto superior direito. O que costumo fazer é exportar os layers diretamente do Photoshop para o Atom, usando o plugin Blackmagic no Media Pro, para que possa fazer ajustes rápidos na hora. Uma chave de upstream ou USK é uma camada que pode ser adicionada entre o feed limpo, e a chave de descida pode ser qualquer um dos 8 inputs. E você pode fazer 4 tipos de modificações nessa entrada. Você pode fazer uma chave de luminância, o que significa que você pode chavear parte da fonte de iluminação que tem um valor específico de luminância, ou usando uma camada externa de chave. Você também pode recortar os resultados usando aplicar uma máscara e mover o resultado ativando o que chamamos de chave voadora. A segunda modificação é uma chave de cor. Então você pode chavear parte da fonte de iluminação que tem um valor cromático específico. Por exemplo, se tiver uma captura verde, você pode escolher a cor verde para chaveá-lo. E faça ajustes naquela imagem, assim como a chave de luma anterior. Você também pode ativar as opções de chave voadora para redimensionar e mova-se em torno daquela imagem. O terceiro tipo de modificação é uma chave de padrão. Então, você pode chavear uma parte da fonte de iluminação com um padrão. Agora, o quarto tipo de modificação que você pode fazer é a entrada é um DVE,
que significa efeito de vídeo digital. E você pode redimensionar e recortar a filmagem. Além disso, adicione uma borda e uma sombra. O DTV pode ser útil com zoom e escala de equipes, quando precisar recortar e ampliar parte da tela. Coisas assim, então, em resumo. Apenas lembre-se de que a chave downstream, ou DSK, é a sobreposição superior, como o seu logo, por exemplo. Então, DSK é igual ao logotipo no Atom Mini Extreme. Pode criar duas chaves de downstream independentes. A chave upstream, ou USK, é uma modificação de uma das as entradas no Atom Mini Extreme. Você pode criar até 4 chaves de upstream independentes. É bastante grande para um pequeno switcher. Nunca entendi muito bem por que eles são chamados assim. Na verdade, acho bastante confuso, pois... Sabe, a chave upstream deveria ser o superior deve ser inferior e o inferior superior. Se alguém puder me explicar isso. Assim como muitos outros itens. Você pode ajustar as configurações de DSK e USK no software do ATM. O que é novo no extremo é que você pode selecionar rapidamente quais entradas devem ser usadas como fonte de preenchimento para cada uma das chaves, com os botões de seleção. Por exemplo, vamos supor que quero usar a tecla Upstream K1 para desvincular a câmera para a tela verde. Primeiro, ativo a chave com o botão 1 aqui. Lá vamos nós. Eu seleciono K1. Chroma para fazer uma chave de cor na chave 1 de Upstream. E então, só preciso selecionar a captura verde, que é a câmera 4. Lá vamos nós, apenas para definir como a fonte de fios. Você também pode personalizar as 4 transições com o filtro de fonte que será usado para essa transição. Se eu fizer uma transição de limpeza e escolher o mesmo player de mídia 1, você pode ver que ao fazer a transição, ela usará o player de mídia. Se quiser configurar o logotipo do Media Player 1 e a chave de Downstream 1. Primeiro trago a chave usando o botão DSK1 aqui. Seleciono o Media Player 1. Clico em DSK1 no ar e vejo o logo aparecer. Vamos supor que queremos criar um bom layout de uma chamada do Zoom, por exemplo. Vou começar trazendo o fundo. E a janela do programa aqui. Aqui tem um loop de vídeo de um fundo entrando em HDMI 5. Então eu seleciono e vou pro... o DVE, então queremos ser capazes de redimensionar. Crop, etc. Então vou abrir o Select Bus para o TV1. E podemos alternar a chave de Upstream 1 está no ar usando este botão. Mas também poderia acessar o software Addon aqui. Pressionei ON para incluí-lo no programa. Então, como você pode ver, agora eu tenho minha chave de Upstream 1. E claro, posso alterar a fonte aqui usando o Select Burst. Então, posso colocar qualquer câmera que quiser aqui. Há uma pequena borda que podemos ajustar aqui na chave de fluxo principal. Configurações no software Atom. Como você pode ver, ao irmos para a DVE, temos algumas configurações, como a borda. Podemos colocar uma pequena sombra assim. E podemos, na verdade, recortar a imagem usando uma máscara e coisas assim. Temos um bom layout aqui. Então, se eu puder rapidamente sem layouts. Layouts sem layouts. Layouts e afins, então estou apenas configurando a chave de fundo desativando a câmera. Então, a chave de fundo desliga a câmera. Agora, se estiver no meio de uma transmissão ao vivo, você provavelmente estará com pressa. Então, talvez queira preparar tudo antes. Ter todos os seus layouts prontos. Então, em vez de pressionar todas essas teclas ao mesmo tempo. Claro, posso usar macros. Então aqui você vê que posso selecionar minha câmera. E então, ao pressionar o macro 6 aqui, tenho meus layouts que são ativados automaticamente. Então, pode simplesmente desligá-lo selecionando outra fonte e um macro. Apenas reproduz todo o conjunto de ações que gravei. Para as configurações do Supercelo, instantaneamente você pode usar esses 6 botões aqui. Ou faça uma configuração mais avançada com um deck de natação e companheiros, com todos os seus macros como mostrei antes. Nesta sessão, gostaria de mostrar 3 fluxos de trabalho diferentes para Lower Thirds. Um simples, um melhor e, finalmente, minha técnica favorita. O fluxo de trabalho mais simples que sugiro é usar o Pool de Mídia Atom.
Então, você pode criar 20 estilos de baixo relevo diferentes antes do show. Use salvar como arquivo TIFF com alpha em Photoshop. E então você os traz com uma chave de downstream. E um fade simples é feito pressionando o botão O. Por exemplo, podemos colocar o pé inferior em uma chave de downstream. Então no Select Buzz, seleciono a chave de downstream 1. Eu seleciono o Media Player 1, onde tem o meu lower third. E então, para transmitir ao vivo, clico no botão downstream 1 e vamos lá. Está no ar. Claro, se usar o software add-on, posso adicionar um fade muito pequeno, para torná-lo mais suave assim. Infelizmente, o botão de fade não está ativo. A cada vez que muda o falante, o Atom Mini precisa ser recarregado. Precisa carregar o próximo arquivo do pool de mídia do Atom para o player de mídia. Assim, acho mais conveniente usar o... Envia os lower thirds diretamente do Photoshop, porque assim você pode viver. Edite nomes e cargos com facilidade em tempo real. Se houver mudanças de última hora, etc., porque os clientes frequentemente mudam de ideia no último minuto. Se quiser adicionar um pouco de movimento aos seus terços inferiores, recomendo criar uma apresentação em PowerPoint, que tem todos os seus terços inferiores. Vídeo com fundo verde. Aqui. Acho que está na câmera. Sim, câmera 4 aqui. Então eu tenho um PowerPoint e depois, quando movo as apresentações, apenas tenho vídeos em tela cheia com fundo verde. E depois é fácil chavear se quiser colocá-lo sobre o meu vídeo aqui. Então pressiono o número 2 para exibir o meu vídeo. Depois pressiono a tecla Upstream 1. Aqui vou selecionar o Chroma. Então era a câmera 4. E então eu simplesmente pressiono a tecla 1 no botão. E aqui vamos nós. Temos todos os terços inferiores aqui. E eu vou alternando entre o PowerPoint aqui. Então, se quiser trazer um terceiro inferior, apenas pressiono próximo no PowerPoint e ele executa para mim. Agora uso o PowerPoint por conveniência. Você pode usar qualquer jogador que preferir. A única limitação do método PowerPoint é que você precisa. Eu teria dificuldade com os terços inferiores que têm transparência. Devido à chave de cor verde e, bem, é puro, etc. Agora, o meu fluxo de trabalho é usar um software chamado ProPresenter, que é como um PowerPoint otimizado para produções ao vivo. O que gosto nele é que você pode adicionar vídeos e lower thirds em um progresso 4:4, formato 4:4 com alpha, e ao reproduzir o arquivo, pode enviar 2 sinais de chave e preenchimento separados para um. O Atom Mini Extreme, se você usar como um Blackmagic Ultra Studio Mini HD, ou sabe, aqueles cartões que penduramos atrás dos computadores. E no caso do Ultra Studio HD Mini, por exemplo, você só precisa de uma haste, 3 cabos que vão do Mac para a unidade. E depois 2 cabos SDI, um com a chave. Um com o preenchimento, usando 2 inputs no seu Atom Mini Extreme. Então, ao criar uma chave de downstream ou upstream, você pode especificar qual entrada é a preenchimento e qual a chave. E então terá um gráfico de movimento de terço inferior perfeitamente limpo. Claro, também pode usá-lo para reproduzir vídeos em tela cheia. Outra função legal é criar uma saída de palco separada, usando o HDMI de seu computador. Por exemplo, onde você pode exibir um grande cronômetro de vídeo, que permite aos oradores no palco e nos bastidores saber quando o vídeo em exibição vai terminar, para que eles possam se preparar e saber quando devem falar novamente. Você também pode usar o ProPresenter para tocar música, fichas antes do show começar, ou até mesmo criar uma contagem regressiva de vídeo no início do show para informar o público sobre o início. E se infelizmente você tiver problemas técnicos, pode facilmente acrescentar alguns minutos aqui e ali. Contador de tempo, aqui eu criei. Todas essas animações foram feitas com um template do After Effects que comprei. Coloquei um link na descrição para você. Então, é isso para o meu fluxo de trabalho de terços inferiores. Esses 3 fluxos de trabalho podem ser usados com qualquer item mini. Mas o último... O fluxo de trabalho do apresentador utiliza 2 entradas HDMI para sinais-chave e de preenchimento. Acho que o Ethermax Extreme é mais adequado para este fluxo de trabalho. Um pouco antes no vídeo, falei sobre como criar macros no Atom. Para melhorar o seu fluxo de trabalho, eu também mostrei como. Você pode exportar tanto o sinal de chave quanto o sinal de matiz de gráficos em slides do ProPresenter. Agora, e se pudéssemos controlar todos esses mundos juntos de um só lugar? E se tivéssemos um pequeno controlador ao lado do seu Atom?
Mini Extremo, no qual você pode exibir apenas os padrões que lhe interessam. Pode, por exemplo, disparar um gráfico de terceiros inferiores. Para o orador número 5, ative seus layouts de Super Source, alterar também fontes de entrada em segundos. Faça o DJI rodar em 2. Pule para uma posição específica e ative um Super Source. Com este enquadramento, bem, a mágica é feita com a incrível ferramenta chamada o Stream Deck, o que é um painel de botões com displays LED personalizáveis em cada botão, para que possa nomear cada um dos botões como quiser. Então, ele vem com o próprio software, mas fica ainda mais emocionante quando você usa. Utilize um software gratuito chamado BitFocus Companion. No BitFocus Companion. Ao adicionar seus dispositivos, como um ou mais itens do ProPresenter. Depois, você pode associar cada botão a uma sequência de ações. Por exemplo, vou criar um botão. Diga ao átomo para executar o macro 2, criando uma boa superfonte. E também direcionarei para executar o slide 3 do ProPresenter, que é um vídeo com alpha. Então peço que ele coloque o ATM DSK1 no ar e boom. Ao pressionar o botão, tudo isso será ativado. Então, como você pode ver, tenho tudo aqui. Todas as minhas configurações em um único botão. Posso combinar um macro de superfonte que fiz no Aden. Isso coloca 2 vídeos lado a lado. E também ativa um vídeo do ProPresenter. Isso se soma àquela superfonte. Então, aqui, você pode ver que eu tenho No fundo, é como a superfonte do átomo. E então eu tive isso, um vídeo com transparência usando a chave e preenchimento separados. Do software de apresentação. Assim, posso fazer boas transições. E posso criar diferentes tipos de layouts. Que são bem bonitos para a vista. E sim, podemos torná-lo bastante interativo. Aqui, só para mostrar como funciona o BitFocus Companion. Se quiser criar, por exemplo, um botão aqui. Isso desencadeará um terceiro inferior. Então eu acesso a interface do BitFocus Companion. Defino o tipo de botão, criando um botão normal. Então isso será o terceiro inferior. Posso colocar, digamos, uma cor azul. Como uma cor azul aqui, Então, ao pressionar a tecla, direcionarei um apresentador Pro. Então, o apresentador vai para uma slide específica, e aqui, vou colocar o número da slide. Então, se eu for ao ProPresenter, você vê este terço inferior aqui está no slide número 8. Eu digo para ele tocar a apresentação na slide número. Aqui, a apresentação está em 8, e o caminho é 0,0. Agora, assim que lançarmos este vídeo no ProPresenter, vamos dizer a um companheiro para... Diga ao Atom para ativar a chave Downstream 1. Então aqui vamos configurar a chave de Downstream. Ajuste a chave Downstream no ar. Vamos selecionar a chave Downstream 1. Agora você pode ver que o novo botão aparece no Stream Deck. Imediatamente, e então, quando seleciono esse botão aqui, você verá os terços inferiores que surgem em cima do meu vídeo. Então, está realmente reproduzindo o arquivo do ProPresenter etc. com o alpha. E também ativam downstreams. Atribuindo a chave Downstream 1 e colocando o arquivo nela. Agora só criamos um. Claro, poderíamos ter muitos terços inferiores aqui e então você sabe, você envia todos eles direto de um deck de fluxo. Isso é realmente muito valioso. Infelizmente não consegui pegar um Atom Mini Extreme. Eu sim, a versão em tempo para esta revisão. Não posso dizer se funciona como prometido ou não, mas posso dizer que o recurso extra que você terá com o ISO é... A vantagem é que você pode armazenar todos os inputs em um único HD, em boa qualidade H2, 6.4, e ele gerará um DaVinci. Resolva o arquivo de projeto para você com todos os cortes, para que possa, você sabe, afina suas edições ao vivo depois. Se você tem câmeras Blackmagic Pocket, também desencadeará gravações de Blackmagic RAW nas câmeras, para que você tenha uma edição de alta qualidade no final. Sinceramente, estou muito impressionado com todas as funções importantes. A Blackmagic conseguiu encaixar tudo em um formato tão compacto. Eu não vejo nenhum problema grave para mim. Ele realmente resolve muitas limitações do Atari. É realmente um switcher incrível.
Agora é incrível quanto este dispositivo é. Acho que ainda há espaço para melhorias. Claro, isso é apenas da minha perspectiva, então Pode ser que eu seja o único a pensar assim. Mas a disposição dos botões poderia ter sido melhor. Acho que, como precisamos dos itens, software para ajustar as configurações dos diferentes canais upstream e teclas de deslocamento. Raramente uso os botões de seleção. Bem, eu os uso, mas não muito. E no campo, eu costumo usar macros pré-gravadas para automatizar todos os layouts, para mim ou para o meu acompanhante. Além disso, os únicos botões de transição que realmente uso são o Mix Dip. Talvez a limpeza aqui. Mas acho que esses outros botões de transição não são tão importantes. Os botões de atalho de imagem em imagem são fixos e não personalizáveis. Então eu também não uso isso. Quanto à seleção de balaio, essas transições de imagem em imagem estão ali. Não acho esses botões absolutamente necessários. Ao contrário, apenas temos um para o DSK1 e um toque para a tecla Upstream 1. Eu preferiria ter todos os botões para os 2 keys de Downstream e todos os 4 keys de Upstream, sendo que eu uso isso com frequência. E finalmente, para mim, acho que um botão de íris faria mais sentido do que um botão de disparo, botão na controladora de câmera. Agora sobre o software Adam. Uma luta que poderia ser melhorada no software é adicionar destinos personalizados. Não é prático. Editar o arquivo XML de streaming é necessário, pois você precisa levá-lo. O arquivo XML acompanha você ao mudar de computador. Gostaria de ter um UI melhor para isso. Além disso, ao usar câmeras Blackmagic Pocket com os switches Atom Mini, de repente você fica preso em um modo de gravação Blackmagic RAW. E gostaria que tivéssemos a opção de recriar ProRes também. Assim como quando o HDMI não está conectado, por último. Acho que ainda há uma curva de aprendizado considerável para novos usuários, especialmente com a terminologia de upstream e downstream. Às vezes, o nome abreviado é U, às vezes é K1, às vezes é K1. Às vezes é a chave 1, então. Acho que a UI em geral tem potencial para melhorar. Para facilitar a criação de layouts, para usuários que não têm experiência em transmissão. E isso se trata principalmente de melhorias no software. E acho que John Barker daqui para trás se lembra. Tackles este problema muito bem com seu promissor. Macros de teclado que mencionei antes. O que espero ver é a simplicidade de um. O que você vê é o que você obtém, como a interface do PowerPoint em computadores, etc. Empurrado para o atômico. Para que você possa ter os benefícios de ambos os mundos em um único e confiável. Captura de hardware. Switcher e codificador em vez de um computador, dito isso. Tenho algumas sugestões para a Blackmagic, para futuros produtos. Acho que este formato é ideal para estúdios fixos. Iglesias. Mas quando você está em movimento, você acaba tendo que retirar muitos conversores rapidamente, cabo e monitores cada vez, o que leva a um setup mais longo. Então acho que seria bom ver 2 versões deste item. Muitos extremos. Uma versão hack de 1U, como o bom e velho estúdio de TV HD. Mas com todas as funções do Atom Mini Extreme. E, em segundo lugar, um all-in-one Atom Mini Extreme, com 2 monitores pequenos. Um para o multiview e outro para o feed de programação, ou o feed que quisermos, além dos 2 saídas HDMI. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mencionar alguns canais que eu curto. Se quiser saber mais sobre Atom Minis, eu já mencionei o canal de John para gravação, que tem muito conteúdo valioso. Além disso, há software e utilitários muito legais. Também tem Brian da AZ Productions. Um canal bastante novo, mas com ótima visão e os macros são muito bons. E você pode já conhecer o Duke Johnson. Os vídeos dele são mais sobre a vida profissional, produção em geral, não apenas a série de mini-atos. Mas ele tem uma expertise incrível, e seus vídeos me ajudaram a entender muitos conceitos. Muito obrigado a ele. Photo Joseph também cria ótimo conteúdo em produção ao vivo. E se você procura tutoriais do Atom Mini Pro e Atom Extreme, eu recomendo fortemente os canais de Alex Pittet e Aaron Barriquet. Ambos concentram todo o seu conteúdo nestes dispositivos, o que também é ótimo, é claro. Há outros canais que provavelmente não vi. Mas estes são os 6 canais. Eu assisto e aprendo mais em relação a essa área. Então é isso.
Para mim, o Atom Mini Extreme não é apenas um Atom Mini com mais recursos. Atualização do Atom Mini Pro com mais entradas. É uma máquina muito mais poderosa. Então, se você está seriamente pensando em transmitir ao vivo, recomendo fortemente em relação a um computador se você tem o orçamento. Se você já tem um Atom Mini Pro e está satisfeito com seus 4 inputs, a pergunta que você deve fazer é: precisa colocar vídeos lado a lado? Precisa de uma segunda saída USB e uma segunda saída HDMI? Bem, dependendo do seu caso de uso, pode ser importante. Então, depende de você, e isso é tudo para este tutorial. Espero que tenha gostado. Tentei ser o mais completo possível. E eu não fui pago pela magia negra. Nem fui enviado este aparelho de graça para a resenha. Como em todos os vídeos. Gostaria de ler suas opiniões sobre o Atom Mini Extreme também. Então deixe-me saber nos comentários. Tchau e até logo.